Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. E sobre o que vamos falar hoje? Nós vamos continuar falando sobre a carta de reclamação, mas nós vamos falar sobre a linguagem. Qual a linguagem que devemos utilizar na carta de reclamação? Linguagem formal ou linguagem informal? Mas antes de falarmos sobre as duas linguagens, formal e informal, vamos relembrar o que é uma carta de reclamação. Acompanha no slide o conceito, a aula que vimos anteriormente a essa. Carta de reclamação, como o próprio nome já sugere, é um gênero textual que o remetente tem o objetivo de reclamar um problema ocorrido a um determinado destinatário que tenha o poder e dever de resolvê-lo. Como vocês viram, como estudamos a carta de reclamação, o remetente reclama de um problema tentando resolvê-lo. Se ele reclama, ele está aborrecido, chateado. Então é por isso mesmo que você deve pensar em qual linguagem utilizar para não demonstrar ignorância na sua carta de reclamação. Por isso que há uma linguagem apropriada nesse gênero. E como expressar respeito e polidez na escrita? Polidez, delicadeza. Como eu vou demonstrar delicadeza na escrita se eu estou aborrecido ou aborrecida? Vamos lá. Vamos utilizar a linguagem formal ou a linguagem informal? Vamos falar sobre a linguagem formal. O que é a linguagem formal? A linguagem formal também é chamada de linguagem culta. Essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação. Quando os interlocutores, eles não têm intimidade, quando eles não se conhecem. Ou não só isso, ou em momentos que requerem mais respeitabilidade, mais respeito, como no caso da carta de reclamação. Olha só, quais são as características da linguagem formal? Como eu escrevo? Geralmente, quando se fala linguagem formal, as pessoas já pensam, é uma linguagem difícil de se escrever, é uma linguagem complexa. Não, gente. A linguagem formal, ela só deve obedecer a algumas características. Você pode escrever, sim, de maneira simples, mas escrever formalmente. Quais são as características da linguagem formal? Acompanha. Segue rigorosamente as regras da gramática. Pronúncia clara e correta das palavras. Então, vocês já observam que no caso da escrita não pode vir abreviações, gírias. As palavras elas devem ser escritas de maneira clara e correta. Quais são os momentos, quais as situações que eu uso a linguagem formal? Vamos lá. Em discursos públicos ou políticos, em sala de aula, conferência, palestra, seminário. Se você está em sala de aula, vai apresentar um trabalho, então a sua postura, a sua linguagem deve ser formal. Se você estiver conversando com um amigo, já não vai utilizar a mesma linguagem de quando você está apresentando um trabalho. Então é isso, você deve conhecer as duas linguagens e saber aplicá-las na situação correta, no momento correto. Vamos continuar falando de outras situações que a gente utiliza a linguagem formal. Em provas e concursos públicos é exigida a linguagem formal. Em reuniões de trabalho, vai para uma entrevista de emprego, precisa da linguagem formal. Em documentos oficiais, cartas, como a que nós estamos estudando, e requerimentos. No caso da carta de reclamação, você precisa utilizar a linguagem formal. Então, já sabemos qual é a linguagem que vamos utilizar no gênero textual carta de reclamação. Vamos lá. E o que é a linguagem informal? A linguagem informal também é classificada de linguagem coloquial. Ela é chamada também de linguagem coloquial. Essa linguagem é aplicada quando os interlocutores, as pessoas que conversam, são amigos ou familiares e em momentos de descontração. Quais são as características da linguagem informal? Como é que eu reconheço a linguagem informal? Não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais, utilizam vocabulário, palavras simples, expressões populares e coloquialismos como tá no lugar de está,
né no lugar de não é, tá bom? Ocorre o uso de gíria, palavrões, palavras inventadas. Outra característica é a aplicação de palavras abreviadas ou contraídas. Se, pra, tá, TBM no sentido de também, DPS no sentido de depois. Você utiliza essa escrita informal nesse momento, com familiares, com amigos, quando está conversando com eles, na escrita ou na fala. A linguagem informal, outra característica, ela está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. E em que situações, em que momentos utiliza-se a linguagem informal? Conversas do dia a dia, mensagens de celular e em redes sociais, desde que você esteja conversando com amigos ou familiares, pessoas próximas, íntimas, tá bom? Então, agora nós vamos ler uma carta de reclamação para você observar a linguagem utilizada. É a linguagem formal, como eu já disse, e você observar que não há linguagem informal nessa carta. Vamos lá. Rio Branco, 14 de julho de 2020. Valente Pet Shop Limitada. Senhor gerente da Valente Pet Shop. No dia 3 de julho de 2020, estive em seu estabelecimento, onde fiz a compra de uma casinha para meu cachorro de estimação. Pedi que o objeto fosse entregue em minha casa no dia seguinte ao da compra. Com relação a este fato, manifesto meu descontentamento por não ter recebido na data marcada e já terem se passado 10 dias do que combinei com a loja. No dia 9 de julho, telefonei para reclamar o que estava acontecendo e seu representante garantiu-me que a mercadoria seria entregue até esta data. Acontece que hoje é data e ninguém entrou em contato conosco. Quero reforçar que meu cachorro, até o presente momento, tem ficado em local inadequado para o seu conforto, o que esperávamos fazer com a casinha adquirida em seu pet shop. Caso a mercadoria não seja entregue em 2 dias, podem considerar meu pedido como cancelado. Aguardo sua resposta. Sem mais, Tiago Boaventura. Vamos ver aí algumas pistas da linguagem formal no texto. Olha só, no vocativo, o remetente ele se dirige ao gerente como senhor gerente, de maneira respeitosa. Então, esse pronome de tratamento, senhor, né, para se dirigir ao gerente da empresa, da Valente Pet Shop, já é um indício de linguagem formal. Outro indício, em nenhum momento o senhor Tiago usa palavras de baixo calão, palavrões, ele não ofende a empresa, ele está chateado com a situação, aborrecido, mas ele não ofende a empresa. Percebemos que não há intimidade entre o Tiago e o gerente do pet shop. Então, se não há intimidade entre eles, é outro indício que se deve utilizar a linguagem formal. Agora, olha só essa frase no texto, como está escrita de maneira formal e como ficaria se fosse informal. Caso a mercadoria não seja entregue em 2 dias, podem considerar meu pedido como cancelado. Assim está no texto. E olha como ficaria na linguagem formal. Se não me entregar a casinha em 2 dias, não precisa mandar mais, porque eu não vou querer. Mas veja como a forma escrita por Tiago imprime mais respeito, mais delicadeza ao que está sendo dito. Outro momento também é o momento em que ele diz que está descontente com a situação. Uma maneira mais informal, ele escreveria: eu estou chateado com tudo isso. Mas não, ele diz que está descontente, usa uma palavra de maneira mais formal. Espero que vocês tenham entendido sobre linguagem formal e informal, em que momentos devemos utilizar cada uma, e espero que também tenham entendido que na carta de reclamação, para denotar respeito e delicadeza, eu preciso escrever com a linguagem formal, embora eu esteja aborrecida e chateada. Vamos fazer um exercício, né? Vamos exercitar o que nós estudamos hoje. A linguagem formal também é chamada de quê? Linguagem culta ou linguagem normal? A linguagem formal também é chamada de linguagem culta.
Essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade, não existe intimidade entre os interlocutores da comunicação, entre as pessoas que fazem parte da conversa, ou em momentos que querem mais respeitabilidade. Nesse momento, eu utilizo a linguagem culta, chamada também de linguagem formal. Vamos lá. E a linguagem informal? Ela também é chamada de quê? De linguagem culta ou linguagem coloquial? A linguagem informal também é chamada de linguagem coloquial. E essa linguagem é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares, são próximos. Então, eu utilizo a linguagem coloquial. E em momentos de respeitabilidade ou de descontração? Em momentos de descontração. Ficamos por aqui, nossa aula de hoje sobre linguagem formal e informal no gênero cartas de reclamação. Espero que tenham entendido. Acessem ao site Eduquiacre para assistir essa aula novamente e a outras. E até mais. Obrigada!